A paz do Senhor a todos. Nós estamos nessas quartas-feiras estudando juntos sobre as 8 decisões que podem mudar a nossa vida, né? Essas decisões, elas são as mesmas decisões... Deixa aqui que eu vou usar. As mesmas decisões que nós trabalhamos durante 30 terças-feiras, no 30 semanas. E nesse mês de fevereiro é só uma palhinha, né? Para que vocês possam conhecer um pouquinho dessa ferramenta de tratamento das nossas emoções. Eu vou me apresentar como a gente se apresenta no 30 semanas, né? Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a ansiedade, vencendo várias frustrações. Meu nome é Ana Lúcia. Na semana passada, antes de eu começar, eu queria só dar alguns avisos. Esse ano, nesse ciclo 2023, a gente está assim com algumas ideias até ousadas, né? A gente está querendo implantar o 30 semanas também para as nossas crianças. As crianças que ficam lá, que os pais não têm com quem deixar, eles trazem. Então, esse ano a Kelly, ela se ofereceu para ela ficar, né, com as crianças, e a gente está fazendo de tudo para tentar adaptar o 30 semanas para eles também. Então, quer dizer, desde os de 2 aninhos, em nome de Jesus, já vão crescer sarados, né? Para quando chegar na nossa fase, já não precisar ter mais nada para tratar, ou só o que vai vindo, né, à medida que a gente vive, que com certeza aparecem novas coisas, né? Mas já vão ser crianças bem diferentes de nós, né, hoje. E também a gente está vendo se os adolescentes gostariam de se inscrever. Teve uma mãe que veio falar comigo que a filha quer se inscrever, mas é legal ter um grupo de adolescentes, mas eu não posso fazer um grupo de 1. E é importante a gente ter adolescentes, por quê? Porque os confidentes das crianças devem ser os adolescentes, mas só pode ser adolescente que já tenha feito 30 semanas. E a gente tem bem poucos adolescentes que se inscreveram no programa, tá? Até hoje, né? Durante todos esses anos aí de trabalho. Então, se os adolescentes quiserem se inscrever, é só identificar na hora da inscrição que é um adolescente para ver se a gente consegue montar um grupo que já vai nos ajudar também, já pensando nas nossas crianças depois, tá bom? Vamos lá, então. Na semana passada, o Denilson, ele trouxe as 2 primeiras decisões. Quem não estava aqui semana passada? Bastante, né? As 2 decisões que ele trouxe foi a decisão de admitir. Admitir o quê? Admitir que nós precisamos melhorar os nossos relacionamentos. Relacionamento com quem? Relacionamento comigo mesma, um relacionamento com Deus e meu relacionamento com o próximo, com aquela pessoa que está ao meu lado, as pessoas com quem eu me relaciono no dia a dia. E nós precisamos entender que aí você pode perguntar assim, tá, mas melhorar o quê? De repente você tem hábitos que causam problemas nesses relacionamentos. De repente os seus hábitos, a sua maneira de agir, por conta de algum trauma que você tenha tido, por conta de um sentimento de rejeição ou alguma coisa que tenha acontecido contigo, você acaba, de repente, se armando na hora de chegar perto de alguma pessoa. E isso faz com que os relacionamentos fiquem meio estremecidos, não fica um relacionamento legal. E aí acaba, às vezes, você também se culpando. Poxa, por que eu ajo assim? E você fica com aquilo martelando, quer dizer, você já não vai estar bem consigo mesmo também. E isso acaba fazendo você ir se afastando cada vez mais de Deus também. E aí o teu relacionamento com Deus também fica estremecido por conta disso. Então é admitir que a gente precisa melhorar os nossos relacionamentos com a gente mesmo, com Deus e com o nosso próximo. E a outra decisão foi confiar. Confiar em quê? Confiar em Deus.
sabendo que ele pode e ele vai nos ajudar nesse processo de restauração dos relacionamentos. Então, as duas decisões de semana passada foram essas: admitir e confiar. Confiar que o Senhor fará tudo dar certo, se nós nos entregarmos à vontade dele. É uma partezinha da oração da serenidade que a gente vai fazer no final. E hoje a gente vai estar com mais duas decisões, e a primeira vai ser entregar. Eu entrego tudo. Estava conversando com Jaqueline e Claudinho domingo, no final do culto, e a gente estava falando, é tão fácil a gente falar que entrega, mas como é difícil verdadeiramente você entregar. Aí você pode dizer assim, não acho difícil não, eu entrego tudo para Deus, deixo tudo na mão dele. Eu vou te mostrar como é difícil. Quando a gente consegue entregar, realmente a gente se sente leve, porque é isso que ele nos promete, né? Lá em Mateus 11, 28, fala o quê? Venham a mim, pode ler comigo? Está aí? Vamos. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Por que será que mesmo a gente sabendo que ele vai nos dar descanso, a gente é tão resistente para conseguir realmente entregar tudo? Vamos assistir um vídeo, o banco. Eu estou atrapalhando vocês se eu ficar aqui? Não? Jesus! Olá, Jéssica, tudo Olha bem? o que eu trouxe para você. Jéssica, sabe o que é isso? Claro. Esse é o banco das suas decisões, Jéssica. Isso mesmo. Eu quero que você sente aqui e comece a tomar as decisões. Eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida. Jéssica, a partir do momento que eu sentar nesse banco, as decisões são minhas. É isso mesmo que eu quero. Senta aqui, Jesus, por favor. Comece a tomar as decisões. Eu me sinto lisonjeado. Oi, amiga! Tudo bom? Oi! Nossa, bem, e você? eu tava mesmo pensando em você. Sério? Eu tive uma ideia maravilhosa. Diz aí. Você vai amar. Ah. Pega o seu cartão e vamos para o shopping! Menina, eu tava mesmo querendo ir no shopping. Eu passei lá em frente esses dias, eu vi um tênis. Tênis. É, um tênis. Ah. Mas vem cá, você não tinha falado que estava economizando, que seu marido estava com algumas contas para pagar? É, bobinha, relaxa, eu invento qualquer coisa, ele nem vai perceber. Ah, você assim fechou. Não. Não? Não sei que horas. Não sei que horas. Mas a gente pode ir? Claro que a gente pode ir, porque a gente não poderia ir no shopping. Inventa, sei lá, que foi comprar fruta na feira, não sei, isso aí não é problema meu. Vamos fazer assim? Eu te ligo às 11 e a gente vai. Perfeito. Beijo. Valeu! E aí? E aí, Jesus? O que aconteceu? Eu que pergunto, o que aconteceu? Nossa, que estranho. Senta aí. Eu tava aqui conversando com a minha amiga. Ela me chamou para ir no shopping. Eu não vi nada demais nisso. Mas aí você disse que não? Foi a minha decisão. Ah, mas eu não concordei. Qual o problema com a minha decisão? Problema nenhum. Eu é que não tô vendo problema em ir no shopping com ela. Jéssica, você não ouviu ela dizendo que o casal precisa economizar? Ah, mas isso aí é só um detalhe, né? Jéssica, ou eu tomo as decisões por você, ou você as toma sozinha. Não, Jesus. Você toma as decisões. É que tá sendo um pouco mais difícil do que eu pensei. Tá bom, vamos começar de novo? Vamos começar de Então novo. tá bom. Agora é sério. Tudo que você falar, eu vou fazer. É isso aí que eu tô dizendo, meu. É. E aí, Luiz? Luiz! E aí, mano? Ô, moleque! Ô, moleque! Beleza? Mano? E, irmão, fazendo o quê? Aí, pensando na vida, tava deitado na cama, pensando na Velho. festança de ontem, mano. Maluco, que balada, velho, era aquela. que balada. Nossa, curti, velho. Tem que repetir, Curti, hein? Tem que- peguei. Nossa, sem dó Quantos comigo. pegou, mano? Muita menina gata, Quanto né, pegou? velho? Quanto pegou ontem?
Fala você primeiro. Ah, mano. Fala você aí, tu é o cara, né? 3, mina. Tu é demais, gata, bicho, tu é velho. demais, Comigo não mano. pega tempo. E você? E aí, mano? Peguei nada. Nada, Fraco nada. mesmo, moleque. Não. Mano, se liga. Olha aqui. Ô, Mano, dá um ligue na mina ali à direita. cadê? Ali à direita, moleque. Ah, tá, sei. Mano, é a mina de ontem. É mesmo, mano. Tava louco pra pegar ela, não deu. Gostou Mas dela? Você faz esquema pra Gostou mim. dela? Você é meu parceiro, É velho. Jéssica, mano, Vai é lá. Jéssica, eu- Passa o meu WhatsApp. Eu vou lá e falo. Fala pra ela mandar uma mensagem pra mim. Nóis, Tamo nóis. junto, Pera aí, irmão. pera aí. Jéssica? Oi! É você? Tudo bem? Tudo. Beleza? Beleza, e o que tá fazendo aí? Ah, tô de boa, e você? Tamo indo. Ó, deixa eu te falar um negócio. Ah, Sabe, lembra do Luiz? Luiz? O Luiz. Lá da festa da Márcia. Ai, o Luiz! Ele mesmo! Ele perguntou de mim? Olha, deixa eu te falar um negócio. Ah. Não fala pra ninguém. Não, fala pra ninguém. Manda. Ele pediu seu WhatsApp, velho. Passa! Anota aí. Certo? Vai. Vai. 9866856184219. Fechou. Ó, Valeu. tu vai ganhar na loto, hein? Opa! Com esse cara tu ganha. É nóis, mano. Valeu. E aí, Luiz? Ui, aí, moleque, passou? Sim, mano. Ele vai escrever agora. Meu, já tá mandando, velho. Essa eu pego hoje, irmão. Tem que ser hoje, É mano. hoje, Eu com queria mais, hein? certeza. E aí, Jéssica, o que foi agora? É nada, você decidiu tudo. Eu decidi tudo. Quem está no banco? Ué, o que aconteceu, Jesus? Eu que te pergunto o que aconteceu. Nossa, senta aqui. Eu não sei também, eu achei que você que tinha decidido, mas na verdade fui eu, né? Exato. Mas eu vou poder sair com o Luiz? Você já respondeu. Não. Eu não respondi. Eu ia orar antes de enviar. Igreja. Ela ia orar antes de mandar. Já tem esse aplicativo? Mas se você quiser, eu posso apagar ele dos meus contatos. Jéssica! Tudo bem? Tudo, e você? Então, o pessoal do orfanato, assim, eles queriam que a gente fosse até lá, então a gente tá se reunindo pra levar alguns brinquedos. E eu pensava que você podia ir comigo. Mas você já chegou a falar com a Rosana? Então, eu não queria falar com a Rosana, porque a última vez que ela fez o palhaço ficou meio estranho, assim. Verdade. E quando você faz, as crianças ficam tão felizes com aquele cabelo gigante, aquele sapato. Você fica muito engraçada. Excelente. E as crianças amam. Não vai dar. Ah, mas por quê? Eu já tenho compromisso. Ah, mas pensa bem, as crianças precisam do nosso carinho. Concordo. Sim. Precisam mesmo. Pode levar. Leva lembranças, carinho, abraços, beijos. Tá bom, tudo bem, obrigada. Nada. Jéssica, você tem um pequeno problema com o seu temperamento. Não. Eu já até sei o que você vai dizer. Mas você tem que entender, Jesus, que não é bem assim. É muita coisa que está sendo envolvida aqui. Jéssica, que tanta coisa você fala que está sendo envolvida aqui. Apenas uma decisão. Claro, essa decisão que eu já tomei, ué. Jesus, você não está vendo que você vai tomar conta de toda a minha vida? Jéssica, assim não dá. Ou eu tomo as decisões por você, ou você as toma sozinha. Você vai tomar as decisões, pode pegar. Não, você precisa me dar. Mas eu tô te dando, pega. Jéssica, faça a sua escolha. Eu não posso. Você já fez. Por que é tão difícil na prática? Porque, na verdade, a gente não quer abrir mão das nossas vontades. A gente tem medo da vontade de Deus não ser a mesma que a gente quer. Eu tenho alguns exemplos. A gente, assim, do 30 Semanas é bom porque a gente não tem nenhum receio de contar as nossas mazelas, os nossos vacilos, as coisas que a gente não precisa carregar uma capa de perfeição que pesa muito e, na verdade, ninguém é perfeito, né?
Então, a gente não tem o menor constrangimento em contar os nossos erros, em contar as coisas erradas que a gente faz e que Deus vai nos corrigindo, nos consertando. Eu vou falar muito de mim aqui essa noite, tá? E uma das regras do 30 Semanas é a gente falar da gente, não falar do outro, né? Então, eu vou contar muitos testemunhos meus aqui hoje. Eu trabalhei dando aula com criança 30 anos. Mas os 25 primeiros anos, eu posso dizer assim que eu não fui totalmente feliz. Eu reclamava demais e eu só fazia oração: Senhor, me tira dessa área, Senhor, eu quero me aposentar em outra área, eu não quero me aposentar como professora. Aí fiz outra faculdade, eu queria fazer um concurso, trocar a matrícula, e eu só orava assim. E mais ou menos faltando uns 5 anos para eu me aposentar, ainda não tinha acontecido nada do que eu queria. E eu estava dando 30 semanas, eu justamente ia falar sobre a entrega. Eu falei assim: mas como é que eu posso? Todo ano eu venho aqui e dou a lição, e se eu mesmo ainda não conseguir entregar isso, porque quando eu orava, eu tinha o maior medo de falar para Deus assim: mas se o Senhor não quiser me tirar dessa área, que seja feita a sua vontade. Eu morria de medo de fazer essa parte da oração, eu não fazia, porque vai que ele realmente não quisesse, né? Estava mais ou menos igual a menina ali. E aí eu não fazia essa parte, eu só fazia: Senhor, me tira dessa área, Senhor, por favor. E eu ficava repetindo aquilo durante 25 anos praticamente. E aí no dia que eu estava me preparando de tarde para fazer a ministração no 30 Semanas, eu falei assim: Senhor, tá bom, eu vou entregar, mas tem um detalhe: me ajuda a ficar feliz onde eu estou, se a sua vontade for essa. Me dá felicidade, porque do jeito que está, não está bom não, está horrível. As crianças me estressavam, gritavam muito no meu ouvido e eu ficava nervosa, aí era terrível. Era terrível, já estava até em neurologista já. Aí, quando eu fiz aquela oração, parece que assim, que a minha visão abriu para uma coisa nova. E eu comecei a me divertir com as crianças, eu comecei a curtir os momentos com eles. Quer dizer, aí eu fiquei assim: caramba, por que eu não fiz isso antes? Eu sofri 25 anos. Aí agora eu entreguei, aceitei a possibilidade de Deus me dizer não, e só fui feliz pelos 5 anos, né, que faltavam para me aposentar. Mas graças a Deus deu tempo, né? Deu tempo de eu fazer isso, como dá tempo para todos nós aqui fazermos isso, entregar realmente de verdade. Outro exemplo que a gente pode dar é quando a gente está orando por um filho, por exemplo, que está doente. A gente só quer orar para que ele seja curado, né? Alguém tem coragem de orar assim: Senhor, mas se o Senhor não quiser curar, pode levar, Senhor. Alguém fala isso? A gente tem medo. A gente fica com medo de falar isso, porque vai que é isso que ele quer. Porque se ele quiser, ele vai fazer, tá? O detalhe é esse: se ele quiser, vai ser. Mas a gente fica com medo de liberar, porque parece que o controle é nosso. E se você abrir a boca liberando, é como se você tivesse assim: antes eu estava segurando, ele não ia poder fazer, na nossa cabeça, mas não é verdade. É um controle falso. Mas quando você abre a boca, na sua cabeça parece que você assim, deixou. É difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Eu me lembro, aqui no 30 Semanas mesmo, nós tivemos um seminário, Família Saudável, e o pastor Silfarney, ele estava aqui, e a Vívia vai lembrar disso, Vívia, minha filha. Eu trouxe esse copinho, não deixei nem a Max pegar, porque eu queria ilustrar. E vim eu e Vivian aqui na frente, e o pastor Silfarney estava representando Deus. E ele fez uma pergunta para mim. Ele falou para mim assim: você entrega a sua filha para eu cuidar? Aí na hora, né? Igual ela: claro, Senhor, entrego. Minha filha, sua, o Senhor pode cuidar. Aí ele fez assim: eu posso fazer isso com ela? Quando ele fez isso, eu quase infartei. Quem estava sentado falou assim: Ana, você mudou de cor.
porque eu sabia que era uma coisa séria. Não era uma brincadeira aquilo ali. Era de verdade. Se eu falasse, pode, eu estava liberando, eu estava entregando para Deus fazer. Mas Ele queria ver se eu entregava tudo. Se eu entrego, é para deixar Deus fazer a vontade dEle. Eu custei muito para responder. Muito. E ele falando, responde, eu nervosa, até que eu consegui falar, pode, mas era um pode desesperado, muito preocupada com o que poderia acontecer. A gente tem na nossa cabeça que o controle é nosso, mas não é nosso. Por isso a gente tem tanto medo de entregar, mesmo Jesus oferecendo para nós o descanso. Se a gente entregar, a gente vai conseguir relaxar, porque a gente não consegue controlar. Você não consegue dar a cura para o seu filho, você não consegue evitar que a sua filha sofra se ela tomar decisões erradas. Você não consegue evitar isso. Então, isso pesa na gente, porque o controle, a gente pensa que está em nós, mas não está. Ele é que tem todo o controle, mas quando a gente entrega, a gente fica leve. E mesmo a gente sabendo que a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. O texto de Salmo 37:5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Eu tenho um testemunho para contar. Eu escrevi esse testemunho para não ficar assim uma coisa muito longa, mas eu acho que já vai ficar um pouquinho. Se não ficasse, não era a minha cara, né? Deixa eu só marcar aqui para não me perder depois, espera aí. Eu vou ler para eu não divagar demais, mas eu vou fazer algumas inferênciazinhas, porque na escrita a gente não bota muitos detalhes, né? E mulher adora florear o negócio, né? E para vocês entenderem melhor também. Houve uma fase na minha vida, tá tudo dentro do assunto de entrega, tá? De entregar. Houve uma fase na minha vida em que a frase que me norteava era: Deus está no controle. Tudo meu tinha essa frase. Até hoje no meu WhatsApp, aquela frase que tem, né? Está escrito Deus está no controle. Mas era tudo. Todos os carros que a gente tinha, eu botava o adesivo, Deus está no controle. Tudo que alguém falasse comigo, Deus está no controle. Tudo que estivesse acontecendo na nossa vida, eu falava assim, não, mas Deus está no controle. Não, mas Deus está no controle. Eu só falava isso. A minha música de formatura, Deus está no controle. Tudo, 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 tudo. E eu tinha tanta certeza que eu estava sendo sincera. Esse é o testemunho, Tiago, que eu ia contar no Impulse. Vou contar agora. Tem tempo para tudo, né? E eu até me perdi falando com o Tiago aqui. Deus está no controle, né? Então, tudo que dizia respeito a mim, eu usava essa frase. E eu acreditava verdadeiramente que eu estava sendo sincera. Eu tinha certeza que eu deixava Deus no controle de tudo. Eu não tinha dúvida disso. Só que o nosso coração, ele é muito enganoso. E Deus viu a minha sinceridade em acreditar que eu deixava Ele no controle, que Ele quis me mostrar que não era bem assim na prática se Ele me colocasse em prova. Ele viu como o meu coração estava me enganando, que eu realmente acreditava que eu deixava Ele no controle de tudo. E aí, Ele resolveu então fazer isso, me botou à prova. E o que aconteceu foi o seguinte, nós tínhamos um Siena. O Siena, quem ficava com o carro era eu. Eu ia trabalhar com o carro todo dia. Então, eu que sofria mais com as coisas que estavam acontecendo com o carro. Mas eu acho que o fato do Denilson se comportar do jeito que ele se comportou, já era plano de Deus. Assim como Deus endurecia o coração de Faraó para não deixar o povo sair do Egito, eu acho que Ele também deixava ele sem me ouvir. Tapava o ouvido dele, porque parecia que eu não estava falando com ninguém. E eu ficava para ele assim,
Denilson, o nosso carro, esse Siena, ele começou a fazer muito barulho, muito barulho. Eu andava na rua, eu morria de vergonha, eu andava até de cabeça baixa porque parecia uma lata velha vindo. E eu via que todo mundo olhava para ver o carro e falava assim, cara. E eu abaixava a cabeça assim para fingir, para nem olhar para os lados, para ninguém ver quem estava dirigindo aquele carro. Aí eu chegava em casa e falava assim, Denilson, pelo amor de Deus, vamos trocar de carro, Denilson. Vamos trocar de carro. E a gente sem um centavo, não tinha dinheiro não. Mas é mais fácil você, sem dinheiro, trocar de carro do que você consertar o velho que você tem. A verdade é essa. Tu chega numa agência, você compra um carro zero. Sem nada, com R$1. Já fiz isso, com R$1 na carteira, não tem nada. Mas não tem dinheiro para consertar o velhinho lá. E eu para ele, assim, Denilson, vamos trocar de carro, Denilson. Pelo amor de Deus, vamos trocar de carro. Eu estou passando vergonha com esse carro. Daqui a pouco esse carro para na rua, todo mundo me olha. E ele nem falava nada, ele ficava assim, olhando para minha cara, assim, como se nem estivesse me ouvindo. Isso passou 1, 2, 3 dias. Aí teve um dia que eu fiquei com raiva, eu falei assim, quer saber? Vou fazer uma coisa que eu ainda não fiz. Eu vou orar. Aí fui trabalhar, fui com o carro. Chegou naquele perto ali depois de Mesquita, de São Passos, ali naquele pedacinho ali. O carro, aquela bateção, e eu olhava para o lado assim. Aí eu abaixei a cabeça, só falei assim, ai meu Deus, tem misericórdia, Pai. Me ajuda a trocar de carro. Irmãos, na mesma hora, agora eu quero abrir um parênteses. Deus falou comigo na mesma hora. E o parênteses que eu quero abrir é o seguinte, tem pessoas, agora é para vocês, tá? Se tiver alguém aqui que pensa assim, pô, como é que Deus fala com ela? Como é que Deus falou? O pessoal tem mania de falar que Deus falou, e Deus fala, Deus tem boca, Ele fala. E Ele pode falar de várias formas. Ele pode falar através de sonhos. Comigo, a maioria das vezes, Ele falou através de sonhos. Ele pode falar através de profetas, Ele pode falar através de uma parede, como aconteceu com a minha prima, que ela estava muito angustiada quando ela passou, ela falou assim, parece que Deus pintou na hora, que a tinta estava até escorrida ainda, a frase que ela precisava ouvir. Deus usa as formas que Ele quer para falar, e uma delas é através do Espírito Santo, que está dentro de cada um de nós, e que soa como um pensamento. Parece que você está pensando, só que é um pensamento que, pela lógica, você não pensaria. Você sente que esse pensamento não era teu, não foi você que planejou pensar aquilo. E vem aquele negócio assim que tu se assusta até quando chega aquela frase. E quando eu fiz essa oração, eu falei assim, Senhor, ajuda a trocar de carro, Senhor. Olha como é que está isso. Aí na hora ele disse assim, escolhe o modelo. Deixa eu achar minha frase aqui, peraí. Deixa eu achar o escolhe o modelo. Aí meu coração disparou. E eu disse, Senhor, pode ser um Siena mesmo, mas eu quero o novo e quero prata. Infelizmente, meu olho cresceu e eu comecei a desejar o mais luxuoso. Mas eu não percebi de imediato esse pecado, não. Aí, ao chegar lá no trabalho, né, quando eu cheguei lá, eu liguei para o Denilson e falei assim, ó, ao chegar em casa, liguei para ele, deixa eu parar de ler aqui para poder falar que fica melhor, né? Falei assim, Denilson, assim que eu chegar em casa do trabalho, a gente vai na agência e vai trocar de carro, porque Deus já até mandou eu escolher o modelo. Aí ele, ah, é? Aí eu, é. Aí ele, tá bom. Tudo Deus, né? Tudo Deus fazendo, né? Aí cheguei em casa, troquei de roupa, botei o carro lá e falei assim, vamos embora, vamos lá para a agência. Aí fomos para a agência. Irmãos, em uma semana, sem dinheiro, tá? Em uma semana, eu estava com o carro Siena prata, 0 quilômetro, do jeito que eu pedi a Deus. O carro estava lá, na agência me esperando. Era aquele lá mesmo que eu queria, estava lá. Muito bem. Um mês depois, que a gente já estava com esse carro, eu sonhei que eu tinha sido roubada. Aí eu comecei a tirar tudo de valor da carteira, porque Deus falava muito comigo por sonhos, e eu falei assim, isso aí Deus está me avisando.
Comecei a tirar todos os cartões que eu tinha da carteira, tirava dinheiro, deixava só um documento para dar menos trabalho, né, na hora de ter que pedir tudo de novo, né? Comecei a tirar tudo. Deus me deu esse sonho 3 vezes. Aí um dia, de noite, eu tinha levado Denilson na faculdade, estava voltando da faculdade. Aí, quando eu estava chegando em casa, eu estava ouvindo um louvor, mas estava ouvindo um louvor muito alto dentro do carro, do Siena Prata, 0 quilômetro. E eu estava assim, em outra dimensão, eu estava no sobrenatural, não estava vendo nada. E eu botei o carro em ponto morto, coisa que eu nunca fazia. Botei o carro em ponto morto para descer a minha rua. Eu não descia, eu descia sempre engrenado, eu não descia em ponto morto. Mas nesse dia, eu não sei, botei. E aí eu escuto longe, muito longe assim, eu já mandei você parar esse carro. Aí eu fiquei assim, aí eu olhei para o lado, quando eu olhei para o lado tinha uma moto com 2 caras e a arma apontada assim para a minha cabeça. E aí na hora eu falei assim, eu vou acelerar esse carro, eu vou fugir daqui. Aí tirei o pé do freio e eu ia cravar no acelerador, só que estava em ponto morto, o carro só ia fazer barulho. Eu ia morrer, né? Porque não ia nem sair dali. Aí, quando eu ia pisar no acelerador, o Espírito Santo falou assim, o sonho. Aí eu lembrei que eu falei assim, pô, ele me avisou, é porque ia acontecer. Aí tirei o pé do acelerador e fui parando o carro, saltei e entreguei o carro. Bom, eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito mal. Muito, muito, muito mal. Eu não entendia nada. Eu não entendia por que aquilo tinha acontecido. E eu perguntava para Deus, Senhor, foi o Senhor que mandou escolher o modelo. Como que agora acontece um negócio desse? Foi o Senhor que me deu aquele carro. Como que o Senhor deixa agora o cara levar o carro assim, né? Aí tu deseja um monte de coisa ruim para o cara que levou, né? Ainda tem isso. Porque aí tu ainda fica, né, querendo assim, aquela vingança, né? Doido para acontecer alguma coisa ruim com a pessoa. É horrível, né? A gente fica com isso, mas é verdade, né? A gente fica assim, mexeu com o Filho de Deus, mexeu na menina dos olhos de Deus, olha só. Aí vai morrer, a gente fica querendo todas as coisas ruins pro dito cujo lá. Mas esse carro nunca mais eu vi na vida. Não era para ser meu, né? Aí, o que aconteceu? Durante esse período, eu estava malzona mesmo. Ainda mais que eu perguntava para Deus, ele não me respondia. Não falava nada. Sabe que aquele silêncio, quando você está em desespero, que tu pergunta para Deus, ele não responde, e você fica desesperado assim, achando assim, não é possível. Eu entendi tudo errado, eu sou muito burra, eu não sei. Eu entendi tudo errado, era para escolher o modelo, eu escolhi. E aí, ainda teve uma pessoa, para vocês sentirem como é que funciona quando as pessoas querem jogar uma capa de perfeição em cima de você. Se você está mal, tu está mal. Tu não tem que fingir. Se eu estou mal, eu vou ficar fingindo para ele que eu estou numa boa. Se eu estou cheia de conflito aqui dentro. Para que eu preciso fazer isso para ele? O principal é Deus. E ele já está conhecendo o que tem aqui dentro. Eu não tenho nada que me aparecer para ele. Mas a pessoa, hoje em dia nem é mais membro daqui, acho que nem está em igreja nenhuma hoje. Mas virou para mim e falou assim, você não pode ficar assim não. Todo mundo vê você, vê o Denilson como exemplo aqui na igreja. Eu olhei, eu não sou exemplo de nada não. Eu sou exemplo de quê? Eu sou assim, se eu estou triste, eu vou ficar fingindo que eu estou alegre só para agradar os outros, não é assim não, e eu não sou hipócrita não. Aí saí com 3 quentes, 2 fervendo, e fui sincera, né, e não vou ficar fingindo para ninguém mesmo. Uma coisa vocês podem ter certeza, se vocês me veem com a cara triste é porque eu estou triste. Se vocês me veem alegre é porque eu estou alegre. Eu não vou fingir que eu estou feliz, que nem o Tiago outro dia perguntou. Poxa, você não vem, você está feliz? Você não estou, não. Eu estou triste hoje. Eu nem queria vir, eu falei para ele, eu nem queria vir, eu queria ficar sozinha, escondida dentro de casa. Aí ele, que isso, gente? Eu falei assim, verdade. É assim que eu estou hoje. Queria ficar lá dentro da minha Peniel, lá, só eu e Deus, mais ninguém. Aí foi a mensagem todinha, vem o pastor no final. Está mais alegre agora? Eu falei assim, ainda não estou muito não, pastor.
Ainda não estou muito, não. Dá. Aí ele, que isso, garoto? Eu falei assim, estou sendo sincera. Eu falei assim, ué, vou mentir? Só para agradar quem? Deus está vendo? Então, 30 semanas é bom por isso, né, gente? A gente pode falar, né? É igual quando a gente está bem mais velho, né? Velho faz qualquer coisa, né? Que ninguém está nem aí, né? Velho se acha no direito de fazer tudo, né? É igual 30 semanas, a gente também pode fazer tudo, pode falar tudo, não tem problema. Vamos lá. Aí, depois de mais de um mês desse silêncio de Deus, eu já não estava aguentando mais o silêncio. Aí eu ajoelhei, era uma tarde, eu ajoelhei na minha cama, no pé da minha cama, e falei assim, poxa, Senhor, por que o Senhor não responde? Eu não entendi nada do que aconteceu, o Senhor mandou escolher o modelo, o Senhor mandou fazer aquilo tudo. E naquele dia ainda tinha um versículo, eu tinha separado um versículo que eu ia dirigir um culto, e o versículo era aquele assim, ó, os pensamentos que eu tenho para você são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Eu falei assim, caramba, aquele versículo era para mim, não era para o culto. E eu orei e falei assim, eu vou reproduzir para vocês aqui a oração e as respostas de Deus, tá? Eu falei assim, Pai, eu não consigo entender o que houve. Foi o Senhor que me deu aquele carro. O Senhor mandou eu escolher um modelo. Aí Deus falou assim, resposta errada. Aí eu falei assim, como assim, resposta errada? Eu não entendi. Aí ele, você não vive dizendo que eu estou no controle? Você deveria dizer, Senhor, tu sabes qual é o melhor modelo que vai atender às necessidades da minha família. Mas não, você foi logo escolhendo o que achava que era melhor. Você não acreditou que eu pudesse te dar o melhor. Detalhe, ainda tinha um aluno meu que falava assim, tia, vai que ele te dá uma Brasília amarela, né? Eu falei assim, caraca, meu, não é possível. Aí eu falei assim, ô garoto, tu não sabe brincar, não brinca, né? Mas, na verdade, gente, eu não acreditei que ele pudesse me dar o melhor. Aí ele continua falando, você foi escolhendo o mais caro. Aí ele continuou, lembra de Salomão? Ele escolheu sabedoria, mas você foi logo escolhendo a riqueza. E eu sabia que ele estava falando a verdade. O Espírito Santo foi falando isso tudo no meu coração. E nesse momento, gente, eu só conseguia chorar de arrependimento. Eu só chorava. Depois de tantos anos sendo moldada por Deus, na hora da prova final, eu tinha sido reprovada. E aí eu pedi perdão pelo meu pecado e supliquei por uma segunda oportunidade. Naquela hora eu chamei de segunda chamada. Falei assim, Senhor, me dá uma segunda chamada nessa prova, Senhor, me dá uma segunda chamada, deixa eu fazer de novo. E eu orava assim, e Deus disse sim. E ali começou o processo da segunda prova. Eu devo confessar que teria sido muito mais fácil eu deixar ele escolher o carro para mim. Porque a segunda prova foi muito, muito, muito difícil. Muito. Mas, para a glória de Deus, eu consegui ser aprovada. Mas esse testemunho vai ficar para uma outra época. Tá? Esse aí da segunda prova, depois eu conto numa outra oportunidade. E quanto ao carro, o seguro ele pagou, mas eu não quis mais escolher. Eu já vi que meu olho não estava bom para escolher carro. Eu falei assim, meu olho é ruim, eu fico crescendo o olho para o mais bonito, então eu não vou nem lá. Eu falei para ele, assim, Denilson, tu vai sozinho. Eu fico aqui orando e tu vai lá e escolhe. Eu não, porque eu não quero pecar de novo, não. Aí ele foi, eu fiquei em casa orando, aí foi quando na época veio, né, o Ideia, que a gente ficou. E detalhe, nesse Siena que foi roubado, eu não consegui colocar nele o adesivo. Deus está no controle. Porque Deus sabia que não era verdade. Eu não tinha deixado ele no controle. Então, eu depois só agradeci a Deus, assim, pelo carinho, pelo cuidado, dele me mostrar que o meu coração estava me enganando tanto que eu realmente acreditava que eu estava deixando ele no controle. E às vezes isso acontece com a gente. Tem muitas pessoas resistentes ao 30 semanas, porque eles dizem assim, mas eu já entrego tudo.
Se você for posto à prova, será que você também não vai vacilar que nem eu? Depende. Deus sabe qual é a fraqueza de cada um de nós. O meu, pelo visto, foi o meu olho, né? Que eu quis o mais bonito. Mas Deus sabe as nossas fraquezas. Então, a gente precisa... Por isso que Davi fala, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Porque tem coisas que a gente faz que a gente nem se dá conta que está fazendo coisa errada. E era o que estava acontecendo comigo. E Deus viu que eu estava sendo muito sincera, acreditando realmente que eu deixava Ele no controle. Jesus nos convida a entregar a Ele tudo aquilo que pode estar impedindo de vivermos como filhos amados dEle, né? Filhos amados de Deus. Os traumas te impedem de viver como filho amado dEle. As frustrações, dores na alma, falta de perdão. Tem gente que não quer perdoar porque acha, não, se eu perdoar, ele vai achar que o que ele fez não foi nada. Só que, na verdade, quando a gente não perdoa, é como a mágoa, né? É o veneno que você toma esperando que o outro morra. Mas, na verdade, é você que está morrendo. Então, a falta de perdão também faz você não viver como um filho amado de Deus. Quem sofre mais é você. O outro que te fez alguma coisa, de repente, está nem aí para o que você está, mas você que curte aquilo, vai curtindo, e você vai sofrendo o tempo todo. Compulsões. Tem gente que tem compulsão por compra, compulsão por comida, compulsão por sexo. Existem vários tipos de compulsão. E a compulsão é uma área de compensação. É você quer compensar uma ausência de alguma coisa, comprando, ou comendo, ou fazendo sexo, ou seja lá o que for, tá? Vícios, o sentimento de culpa, isso tudo ajuda para que você não se sinta como um filho amado de Deus. Nós temos uma falsa ideia de que podemos controlar todas as coisas. E como a gente não consegue, a gente se sente frustrado, né? Se sente rejeitado, inadequado e também, muitas das vezes, culpado. A gente sente culpa, porque as coisas fogem ao nosso controle. Controle a gente não tem, mas a gente pensa que tem. Jesus quer que você entregue esse fardo para Ele. E Ele sabe qual é o melhor caminho para resolver. Nós vamos ver aqui um vídeo que é o meu lixo. Vamos ver esse vídeo? Oi, Jesus, tudo bem? Não te esperava. Faz tempo que você não vem aqui, né? Pois é, na verdade eu não esperava te encontrar por aqui. Nossa, que cheiro é esse? Ai, Jesus, não precisa ficar perto, não. É o meu lixo. Na verdade, me faz passar vergonha. Ah, então é por causa do seu lixo que você tá me fitando? Jesus, eu tô te fitando, Jesus. Aonde? É que, na verdade, o meu lixo me deixa bem envergonhada, então eu fico meio assim. Ah, eu carrego seu lixo. Tá louco, Jesus? Pega meu lixo! Esse lixo aqui é meu, Jesus. Fui eu que fiz, eu tenho que carregar. Mas é o meu trabalho. Ah, é? Eu vim pra carregar o lixo das pessoas, então eu carrego. Não, Jesus, faz assim, eu vou dar uma limpadinha nele, assim. E aí depois eu venho com você carregar. Não. Pri, vem aqui. Não precisa disso, tá? Eu carrego porque eu gosto de carregar o peso das pessoas. Não, eu faço questão. Ó, calma. E aí, como você se sente? Na verdade, meio estranha. Nossa, Jesus, mas é bom, né? Eu consigo até fazer algumas coisas que eu não conseguia antes. Sentiu leve? Nossa, Jesus, mas até parece que tá faltando alguma coisa, assim. Agora você pode falar, eu sou a Pri livre. Eu sou a Pri livre. Isso, né? Bom. Nossa, Jesus, eu não tenho como te agradecer, eu tô muito leve, Jesus. Você é muito livre, você é muito fofo. Obrigado.
você está fazendo. Jesus, sabe o que é? É que isso aqui é meu. Não, mas ó, eu preciso que você coloque. Não, Jesus, isso aqui, eu vou te falar. Eu quero ficar com ele, na verdade. Eu quero ficar com ele. Eu gosto. Sim, mas quando as pessoas dão lixo pra mim, eu preciso que elas deem todos os lixos. Então você precisa botar aqui. Sabe o que é, Jesus? Eu vou explicar exatamente pra você como é. Eu preciso desse aqui pra lembrar que você pegou meu lixo um dia. Nossa, Jesus pegou meu lixo. E aí eu lembro dele e eu vejo Jesus tá com meu lixo. Não, mas eu lembro pra você que eu não Não, preciso. Jesus, não olha, deixa eu te falar. Você não precisa lembrar por causa dele, Jesus, mas é meu. Jesus, por favor, Jesus, me desculpa, eu sei. Eu não quero te desagradar, eu sei que eu uso muito lixo. Pri, presta atenção. Jesus, olha. Pri, você só tá me desagradando porque você precisa me dar isso. Porque muito antes de você fazer o lixo, eu já tinha tirado ele. Pri, o que está acontecendo? Sabe, toda vez que você dá o lixo pra mim, você quer pegar mais um pedacinho do lixo, só que cada vez que você carrega isso, você não vai conseguir, o lixo vai te prender. Jesus, me perdoa. Jesus, me perdoa. Presta atenção, Jesus, me perdoa, tá? presta atenção. Quando eu olho pra você, eu não vejo os seus pecados, eu vejo você. Eu vejo a Pri livre, eu vejo a Pri liberta, sabe? É isso que eu vejo. Jesus, me perdoa. Perdoa, Jesus, mas é muito difícil. Pri, eu já te perdoei. A questão é, até quando você não vai se perdoar? Existe ainda alguma área na sua vida que você ainda não entregou ao senhorio de Jesus? Sua vida sentimental, suas finanças. De repente você insiste numa pessoa que você sabe que não é de Deus para você, não vai dar certo. As finanças, é muito fácil a gente entregar nossas finanças quando a gente está com tudo no vermelho. Aí, Senhor, eu entrego, resolve para mim. E quando você está cheio de dinheiro, você tem coragem de entregar tudo para o Senhor e vai que Ele te pede lá, fala assim, ó, pega 1/3 do que você tem e dá para aquelas pessoas que estão ali precisando, e aí você tem a mesma disponibilidade? Você entrega as finanças para o Senhor? Seu trabalho, tem pessoas que falam assim, em pequena empresa, se não funcionar desse jeito aqui, ela quebra, então tem que agir dentro da ilegalidade. Você entrega? Você deixa Deus no controle da sua empresa para que faça tudo direitinho como tem que ser feito? Ou você acha que não, aqui Senhor, aqui deixa de fazer desse jeito porque é assim que funciona no mercado, não pode ser de outro jeito? Seu lazer, você deixa Deus escolher os lugares para onde você vai? Os amigos que você tem? Você deixa Deus escolher os seus amigos? Está disposto que Ele troque os seus amigos se isso te fizer melhor? Você deixa Deus controlar o seu lazer, os filmes que você vê, suas escolhas, o seu temperamento? Tem gente que fala, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Às vezes é uma pessoa irada, uma pessoa que normalmente se ira com qualquer coisa, mas ele não quer saber de melhorar. Ou você entrega isso para Deus e deixa Deus tratar você para você não ser mais uma pessoa irada? À medida que entregamos tudo a Deus, passamos a ficar na dependência dEle, na expectativa de como Ele vai resolver. Nós passamos a depender, né? É a outra decisão, eu preciso depender. Aí o texto que vem é em Mateus 6,33. Pode trocar o... Mateus 6,33. Tem eu preciso depender... Está aqui já? Vamos lá junto? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E também Salmo 62:7. Podem ler. Quando o nosso foco está em Deus, todas as outras coisas são resolvidas e são supridas. Só que tem pessoas
que vivem na dependência não de Deus, mas na dependência da aprovação de outras pessoas. Tem gente que não compra uma roupa se o outro que estiver junto com ele para comprar não falar que está bom. Se a pessoa olhar e falar assim, eu não gostei. A pessoa que está comprando pode ter gostado, mas ela não compra. Fica na dependência da aprovação da outra pessoa. Ela pode até ter gostado, se sentiu bem vestida daquele jeito, mas se uma outra pessoa falar para ela, eu não gostei, ela vai não quer mais. Então ela vive na dependência da aprovação de uma outra pessoa. E isso faz com que ela se anule ou faz com que ela imponha as suas ideias. Tem dois nortes aí, ou ela se anula e faz o que todo mundo quer, ou ela impõe as suas ideias na tentativa de ser valorizado. Tudo isso atrapalha o relacionamento. Isso não é saudável para os relacionamentos. E o problema maior surge quando as atitudes começam também a te prejudicar e a prejudicar quem está em volta de você. Vou dar um exemplo. Uma esposa, por exemplo, que quer agradar o marido através ela compra roupa nova porque ela quer receber um elogio do marido. E aí ela compra aquela roupa, ela vai e o marido elogia. Ela ficou feliz, passou um pouquinho, ela vai, compra outra roupa nova, e aí o marido elogia, ela fica bem, e isso vai virando uma rotina. O perigo é que essa rotina pode se transformar numa compulsão. E ela pode começar a comprar sempre muitas roupas. E essa compulsão, no caso, ela fazendo sempre isso vai virar um vício. E aí já não vai ser mais um objeto de troca pelo elogio, mas já uma fonte de prazer. Porque o vício traz isso. E aí, o que vai acontecer? Vai trazer problemas dentro da família. Vai ter briga, porque vai se endividar, né? Por conta de algo que começou, mas ela não soube controlar, tá? Na dependência da aprovação de outra pessoa. Quando a gente só depende da aprovação de Deus, essas coisas não acontecem. A decisão de depender de Deus é reprogramar a maneira de viver e pensar. É somente em Deus que devemos depositar nossa esperança para que Ele nos direcione a novas conquistas. Eu vou terminar com um texto que o pastor Alberto Estácio, eu abri aqui, estava no meu caderno anotado, ele pregou essa mensagem no meio da pandemia, no dia 16 de maio de 2021, num culto aqui na igreja de manhã. E tem tudo a ver com essa decisão de entrega, né? Diz assim, olha, as pessoas se afogam porque querem ficar em pé, encontrar o chão dentro d'água. O mesmo acontece na vida espiritual. Quando queremos ter o controle das situações, nós afundamos nos problemas. Precisamos aprender a boiar sobre os problemas, nos entregando e deixando Deus no controle. Eu amei isso aqui. E eu queria muito que a gente encerrasse a minha parte, né, porque ainda tem alguém que vai fazer aqui, com a oração da serenidade. Essa oração da serenidade, eu costumo falar no 30 Semanas, não é uma reza. Reza é uma coisa que tu vai repetindo, sem, né, sem se envolver naquilo que você está falando ali. Eu queria que a gente fizesse, mas realmente assim, sentindo o que a gente está lendo. Porque, por exemplo, eu falei no início que eu trato a ansiedade. E essa oração, esse pedacinho que fala ali, então, que fala assim, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Eu amo esse pedaço. Então, eu queria muito, vamos ficar de pé e vamos fazer juntos essa oração toda? Vamos lá? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber qual é a diferença, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo como ele é e não como eu gostaria que fosse,
confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Só assim poderei ser feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Muito obrigada pelo silêncio de vocês.